Bom dia, povo de Deus, graça e a paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Quero convidar você nessa manhã a continuar firme nessa jornada. Hoje é o nosso 15º dia de campanha e estamos aqui agradecidos a Deus, por essa oportunidade de podermos compartilhar diariamente a palavra de Deus. Espero que você esteja conseguindo fazer a sua campanha, experimentar como ser discípulo de Cristo. Ele te chama nessa manhã para você experimentar mais uma vez, mais um degrau. E nesse 15º dia nós vamos falar sobre o conflito da competição. Há um perigo extremo de nós começarmos a competir uns para com os outros, assim como aconteceu com os discípulos de Jesus. E antes da gente ler o texto dessa manhã, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para fortalecê-lo. Eu sou o pastor Erifran Medeiros e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 35 até o 37. Evangelho de Marcos 10, 35 e 37, que diz assim. Na minha Bíblia tem o título, O Pedido de João e de Tiago. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhe faça? Eles responderam: Permite-nos, olha só o pedido deles, que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. É bem verdade, irmãos, que nós somos pessoas competitivas, Nós somos ensinados desde a nossa infância a competir, a ser o melhor aluno, ser o melhor em tudo que nós façamos. Mas no reino de Deus, Jesus nos ensina que as coisas são um pouco diferentes. E esse conflito da competição, ele caminha conosco. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Aí Jesus vai responder, lá no Evangelho de Mateus tem essa mesma história, no capítulo 20, e lá ainda acrescenta que foi a mãe deles que veio fazer esse pedido a Jesus. E a perspectiva era que eles tivessem privilégios. Mas Jesus diz assim, no versículo 26 ao 28 do Evangelho de Mateus, capítulo 20. Não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. O que nós aprendemos com essa história, irmãos, é que a competição muitas vezes nos leva a buscar um destaque, reconhecimento. Mas Jesus, ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros, não em ser servido. Devemos estar dispostos a colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias necessidades, seguindo o exemplo dele. Ele diz que não veio para ser servido, e sim para servir. Cristo mesmo diz isso. Ele veio para servir, não para ser servido. Então, por que tanta competição? Por que tanta busca por poder? Por que tanta busca por status? Por que tanta busca por aprovação dos outros, onde na realidade o que importa é a nossa aprovação diante do Pai? E Jesus é o único caminho que nos leva a esse reconhecimento. Pessoas que querem galardão aqui nessa terra, irmãos, elas sofrem muito. Muitas vezes por terem sido abandonadas na sua infância, por terem sofrido necessidades extremas. Então elas passam por cima de qualquer um, de qualquer jeito, para conseguir seus objetivos, e isso perde a característica de ser um verdadeiro cristão.
de ser discípulos de Jesus. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos, não é assim entre vocês. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, não busque seus próprios interesses acima dos interesses dos outros. Pelo contrário, o que nós estudamos ontem, no dia 14, foi que nós precisamos nos alegrar com a alegria dos outros, não nos entristecermos com a conquista alheia, né? Mas, pelo contrário, o sentimento cristão deve ser de alegria com a conquista do meu irmão. E aí, queridos, é muito complicado a gente se dizer cristão e viver murmurando nos nossos corações, em particular, né, pela conquista dos outros. Ou seja, não é o privilégio de estar mais próximo de Cristo. O importante é você servir a Ele e ao próximo como a Deus, né? Nós precisamos entender que a competição nos leva a distanciar-se de Deus. Segunda coisa, irmãos, que eu preciso aprender, primeiro foi que eu fui chamado para ser servo. Segunda coisa é que a humildade, ela deve ser cultivada. A humildade é uma virtude, ela deve ser cultivada. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 3 em diante. Nada façais por ambição egoísta ou por orgulho, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Cada um olhe não somente para os seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Olha aí, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que havia de apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A divindade de Cristo, irmãos, ela não encheu seu coração de orgulho. Ele, sendo o próprio Deus em forma de homem encarnado na pessoa de Jesus Cristo, aqui nesse nosso plano terreno, ele não usurpou, em outra versão, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que nós entendemos nisso, irmãos, é que a humildade, ela é uma virtude cristã que deve ser cultivada. Certo amigo contou uma história que ele chegou numa cidade para pregar e impactou muito as outras pessoas. Quando ele chegou na cidade, ele viu uma pessoa cuidando ali dos carros, no estacionamento e tal, e ele se sentiu acolhido por aquele homem, né? Quando terminou a cerimônia, o culto lá, que eles foram para um hotel, aquele homem continuou servindo, não sentou naquela mesa com os convidados, mas continuou ali servindo, ajudando. E ele questionou, falou, rapaz, que homem trabalhador é esse, não sei o quê. E o anfitrião disse, olha, esse homem aí é um dos mais importantes da cidade. Ele é a segunda pessoa mais importante da cidade. Ele é aqui o camarada, o juiz da cidade. Então, veja que exemplo tremendo, né? Uma pessoa que tem um alto cargo, mas estava ali no reino de Deus servindo lá no estacionamento. O pessoal no culto, vibrando, ele lá fora, cuidando da recepção das pessoas. Não é assim a característica do cristão verdadeiro. A competição, muitas vezes, irmãos, está enraizada no nosso orgulho e na busca por reconhecimento pessoal. No entanto, a humildade é uma virtude que Jesus nos ensina a cultivar. Devemos considerar os outros superiores a nós. Isso não é, irmão, ser humilhado por ninguém, não. É você servir aos outros como se você estivesse servindo a Jesus. E aí, devemos considerar que os outros superiores a nós, mesmo estando nós dispostos a não nos esvaziarmos. Nós muitas vezes não queremos nos esvaziar, mas Cristo deu esse exemplo, ele se esvaziou. Então, nossa própria vontade não pode estar sobrepondo o bem-estar coletivo, a comunhão no meio da igreja. Sabe por que muitas vezes tem problemas no meio da igreja?
porque as pessoas esquecem da servidão humilde e elas querem aparecer, querem status. Os ministérios mais procurados são os ministérios de louvor e o ministério da palavra, porque está sempre na frente ali, né? E isso é um perigo, porque pode verdadeiramente subir ao coração do ser humano. O coração é enganoso e pode levar você ao fracasso. Então, continue sendo esse servo, essa serva humilde, continue cultivando essa humildade nos seus corações. E em terceiro lugar, então, primeiro eu fui chamado para servir. Segundo, a humildade precisa estar dentro de mim, como servo do Senhor, eu preciso cultivar essa humildade. Em terceiro lugar, a verdadeira grandeza no reino de Deus. O que é a verdadeira grandeza no reino de Deus? Lucas 22, 24 e 27 diz: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o mais importante. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e aqueles que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, pelo contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais novo, e aquele que governa como quem serve. Pois quem é mais importante? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Interessante que as palavras de Jesus sempre ele se colocava como exemplo. Sempre ele se colocava como exemplo. A verdadeira grandeza está em servir. A verdadeira grandeza do reino de Deus está em servir ao meu próximo. Então, no reino de Deus, a verdadeira grandeza é essa. Não é a medida por conquistas terrenas. Ela não é medida por isso. Ou status social, vamos dizer assim. Mas pela disposição de servir, pela disposição de amar o meu próximo. Devemos abandonar a mentalidade competitiva, irmãos, que nos dá um ar de superioridade, e aprender a ser como Cristo, que veio para servir e dar a vida por nós. Então, ser discípulo de Jesus é aprender a servir, é ter um coração servidor, é ter um coração humilde. E nessa manhã eu te chamo, se o teu coração te faz muitas vezes orgulhoso, quero pedir ao Senhor que nesta manhã tire do seu coração esse orgulho. Senhor, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos a ter um coração servidor, a ser discípulos teus servindo com alegria, com humildade, não pelos seus próprios interesses, mas pelo interesse da coletividade, da comunhão mútua e do amor ao próximo. É assim que eu oro, Pai. Peço que o Senhor ajude a cada um, em nome de Jesus. Deus te abençoe e amanhã estaremos juntos no próximo capítulo, em nome de Jesus. Fique na paz, tenha um dia abençoado.